Por quê? Outra coisa importante da gente relatar aqui. Ninguém que nasceu depois da queda é mais semelhança de Deus aí. Hã? Não? Vamos para a Bíblia. O homem, ele não é mais... Não. O homem, então só Adão foi a imagem e Só. semelhança de Deus. Então quando Deus disse, façamos o homem... Façamos Adão. Mas Homem, Adão. Façamos o homem. A palavra Adão tem dois significados no hebraico. Quais? Adão, humanidade, e Adão, o homem. Então quando Deus fala, então façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, não está se referindo aos homens, está Não. falando só de Adão. Sim. Tem que provar, né? Ah, é preciso, Então né? dá. Gênesis capítulo 5. Viveu Adão 120 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Quem nasce depois de Adão é a imagem e semelhança de Adão. Porque a imagem e semelhança de Deus é caída? Não, A imagem e semelhança de Deus é gerada em pecado? não, Formada em iniquidade? não. Então pronto. Cuidado, pessoal, quando alguém traz uma revelação muito nova, que mesmo depois de 2000 anos a igreja nunca percebeu. Cuidado quando aparece uma revelação de apenas um versículo, e muitas vezes um versículo isolado. É necessário nós olharmos as Escrituras como um todo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Será que o homem perdeu a imagem de Deus depois da queda? Será que você e eu não temos mais a imagem de Deus e que só Adão tinha a imagem de Deus? Bom, não é isso que a Bíblia fala. Gênesis capítulo 9, versículo 6, Deus falando com Noé e com seus filhos, ele diz o seguinte: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Veja isso, muito depois da queda, Deus ainda confirmando que o ser humano continua sendo a sua imagem. O ser humano não perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Tiago fala na sua carta, no capítulo 3, no versículo 9, quando ele fala sobre a língua, ele diz o seguinte: com ela, quer dizer, com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas. Que pessoas? As pessoas criadas à semelhança de Deus. Então, as pessoas ainda continuam com a imagem e semelhança de Deus. Paulo falando aos coríntios com relação ao uso do véu e ter a cabeça coberta, Paulo diz o seguinte: porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. A Bíblia continua afirmando que mesmo depois da queda, o ser humano continua com a imagem de Deus. O que aconteceu com a imagem de Deus é que ela foi distorcida. Vamos imaginar que você está tomando um banho muito quente, o seu banheiro ficou embaçado, o seu espelho ficou embaçado e você vai olhar para o espelho naquele momento. Que imagem você verá ali? Você verá a sua imagem, porém uma imagem distorcida, uma imagem embaçada. É exatamente o que acontece com a imagem de Deus com os seres humanos caídos hoje. A imagem de Deus continua lá, é a imagem de Deus. Ela foi distorcida, ela foi embaçada por causa do pecado, mas o ser humano continua com a imagem de Deus.